ocorre na Causa Operária TV. Se você quer contribuir com a gente, né, para a gente melhorar nossos equipamentos técnicos, para a gente poder sempre fazer a manutenção, né? Seja membro da Causa Operária TV, é apenas R$ 7,99 por mês, você contribui de maneira muito especial com a gente. Tem um programa de membros embaixo aqui do nosso vídeo, tem um botãozinho Seja Membro, você pode se tornar membro, R$ 7,99 até R$ 199,99 com o status de membro Rubi, cabe em todos os bolsos, aí você contribui com a gente. Curte o nosso vídeo, comenta no nosso chat, compartilha nas redes sociais, está começando o Não Compre Jornais. Minta você mesmo para a gente desmentir aí as mentiras, manipulações e apontar aí essas mentiras e manipulações da imprensa burguesa. Estou aqui com a Natália Araújo, querida companheira Natália Araújo, de novo aqui. Olá. No nosso programa. Boa noite. Natália, tudo bem? Com você? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. A gente está meio longe. Tá mesmo, ficou longe, né? Distanciamento seguro, Covid-19. Bom, a gente está também com o Paulo Amaro Ferreira, nosso comentarista, direto de Caxias do Sul, e um novo companheiro no nosso programa, o Felipe Cifarelli, em João Pessoa, na Paraíba, ele que também é jornalista, para a gente conversar, né, sobre todas essas mentiras e manipulações da imprensa. Bom, vocês podem curtir aqui o nosso vídeo e comentar, a gente também sempre lê os comentários. Bom, já visto que já estamos aí nas 18h30, vamos falar logo do nosso tema principal do programa. O que é esse negócio de produção? Acabei de ver que tá... Tudo bem que o nome do Alckmin é meio difícil de se escrever, né? Mas está escrito errado ali. Se puder... Opa! Apesar de que ele não merece a gente ficar com tanto cuidado no nome dele. Mas valeu aqui a Cristina Gregório, Arthur Freitas, sou eu, Paulo Sena, Genildo Muniz também... Puta, mano, todo programa o meu som tá baixo, impressionante. Em qualquer programa o meu som tá baixo. Eu não sei o que os microfones têm contra mim. Eu vou falar um pouquinho mais alto então, já que eu estou usando o som da Natália possivelmente. Vamos falar dessa questão aí, Lula presidente, Alckmin vice, é verdade ou é mentira isso daí? Com certeza, isso é mentira, né, gente? Quando a gente lê, a gente já vê que tem ali um meandre, ela já coloca o PSB junto, ela já coloca aquelas coisas todas e realmente essa colunista Mônica Bergamo não foi feliz, não atingiu seu objetivo porque foi piada. Pois é, essa notícia, né, suposta notícia do Lula presidente com Alckmin vice, foi turtada pela coluna da Mônica Bergamo, que é colunista da Folha de São Paulo. Ela, inclusive, toda semana está falando bem do Guilherme Boulos, né? Nessa semana mesmo, no final de semana, ela publicou uma coluna falando bem da Natália Zermeta, que é esposa do Guilherme Boulos. Natália Zermeta vai ser presidente da Fundação Lauro Canto, mulher branca do PSOL, era mulher do Boulos, e aí é uma coluna social do Boulos, praticamente, a coluna da Mônica Bergamo, e aí ela utiliza também a coluna para atacar o Lula e o PT, né? Aí a gente falou bastante do Boulos aí, esses dias no DCA, na Causa Operária TV, tem tudo a ver, né? Defende o Boulos e ataca o Lula. E aí, por que é um ataque ao Lula, né? Porque o povo não quer o Alckmin como vice do Lula. Muita gente, inclusive, se vê lá que o Lula é presidente e o candidato a vice é o Alckmin, nem vai votar no Lula. Essa daí é a intenção da Folha de São Paulo fazer isso, né? Mas se você abrir ali a coluna da Mônica Bergamo, que foi quem plantou isso daí, não tem nenhum indício. Quem é que falou que o Alckmin pode ser o vice do Lula? Não tem aspas de ninguém, não tem declaração de ninguém, é tudo boato, nem fala quem poderia ter falado isso daí, né? E aí a Mônica Bergamo publicou e a imprensa toda agora, o PIG inteiro, né? Agora tá falando disso daí como se fosse alguma verdade, mas não tem depoimento de ninguém. De ninguém, foi uma suposição, uma coisa da cabeça dela, uma criação, foi um supositório realmente da
da mente dela para tentar aí criar uma, né? Olha, da mente dela, de quem está por trás dela. Aquela, né? Aquela assessoria eficiente que a gente já conhece. Carolina Silva está aqui com a gente, ela que é de João Pessoa, na Paraíba, nossa querida companheira Carol, do PCO. Falando nisso, Cifarelli, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E aí, Cifa, você está acompanhando essa mentira grotesca aí da Mônica Bergamo e da Folha de São Paulo, disseminada. Eles falam muito de fake news, né? Olha que fake news é essa. Boa noite, companheiros aqui da Causa Operária. É um prazer estar aqui com vocês conversando, né? Bom, eu estou acompanhando aí, né? A gente viu a cara de pau desse pessoal, né? Toda semana eles vêm com um vice novo para o Lula, né? E é um pior que o outro, né? Esse que a gente repara, um é mais golpista que o outro, mais direitista, né? É tudo parece que feito para avacalhar, né? E aí eles começam, né? Começou aí na coluna da Mônica Bergamo, né? Ela falou que, se eu não me engano, tem reuniões de figuras do PT com o PSB, né? Que o Alckmin iria para o PSB, mas antes eles falavam que o Alckmin ia para o PSD. E aí depois eles falaram que ia ter uma chapa do Haddad com o Alckmin, que a chapa ia ser Márcio França com o Alckmin Márcio França com o Haddad e o Alckmin ia ser candidato ao Senado. Agora mudou a conversa, agora o Alckmin vai ser vice do Lula, né? Mas continua, né, a festa. E aí aparece, né, elas vão se reproduzir numa outra, aí apareceu aquela Thaís Oyama, né, aquela figura nefasta lá da Jovem Pan, que também tem ligação com a Folha de São Paulo, né, porque ela é colunista do UOL, né, que o UOL também é da Folha de São Paulo. Ela publicou uma coluna falando que pessoas falaram, né, nunca tem fonte, nunca do Lula, falaram que o Lula está pronto para receber o Alckmin como vice, e não só isso, que o Lula disse que os pessoal que é radical do PT, se esse pessoal radical do PT não gostar, não importa, né? Não importa que o Lula vai impor o Alckmin como vice, sim. O Lula vai comprar briga com todo mundo dentro do PT, todo mundo da esquerda, porque o Lula ama o Alckmin, né? O Lula santificou o Alckmin, falou que ele ama pobres, inclusive, né? Também apareceu aqui. Amigos do Lula disseram, né? O Lula não falou nada, né? A gente não vê o Lula falando, mas os amigos dele disseram que o Lula ama o Alckmin, que está pronto para comprar a briga. E se você não gostou do Alckmin ser vice do Lula, prepare-se, você vai ter que engolir. Acho que está mutado o microfone do Vasco. Vixe, agora acho que estava mutado todo mundo. Posso? Pode. Falar? Agora estão me ouvindo bem? Me ouvem bem agora? Beleza. Sim. Então, a gente na faculdade de jornalismo, né, a gente aprende ali que se você não tem a fonte direta falando, você o utiliza, né? Você não pode afirmar o que você está publicando. Aí a gente tem várias notícias aí, não sei se a produção já tem alguns prints aí dessas notícias sobre esse caso, né? Porque a Mônica Bergamo publicou na coluna dela na Folha de São Paulo a notícia, entre aspas, que o título é assim: lideranças do PT e do PSB tentam viabilizar chapa com Lula e Alckmin para 2022. Ela não cita ninguém, não cita aspas, não cita o depoimento de ninguém, não fala quem é que disse, mesmo que esteja sem aspas, ela não cita indiretamente, nem sequer fala que é uma fonte anônima, que é algum político, algum líder, nada. Ela não fala absolutamente nada, é um puro boato que a Mônica Bergamo planta. E aí, né, os outros sites do PIG, Partido da Imprensa Golpista, repercutem, né, falando o seguinte, por exemplo, o portal IG, vou pegar alguns outros aqui, o IG mesmo, Lula e Alckmin. Bom, essa daí é a matéria da própria Mônica Bergamo, né? Se a gente tiver mais prints, podemos passar aí, podemos ir passando. Senão,
Olha, ó, vocês vejam, lideranças, o Metro, né? Lideranças do PT e do PSB tentam viabilizar a chapa Lula-Alckmin para 2022, diz o jornal, pelo menos foi minimamente honesto o Metro. Só que daí, bom, o IG também, diz jornalista. No entanto, as outras matérias desses veículos, dos veículos da imprensa burguesa, né, elas falam, veja só o UOL, por exemplo, plano de Lula para ter Alckmin de vice passa por PSD e Pacheco, né? Então ninguém cita nada e eles já falam, passa. Quer dizer, a Mônica Bergamo solta ali o negócio e aí um monte de gente começa a viajar na maionese, né, de propósito. Aí, primeiro que não tem notícia nenhuma sobre não tem nenhum depoimento de verdade sobre do Lula, nem do Alckmin, nem de ninguém. E aí, quando você vê, já o pessoal já começa a falar do PSD e do Rodrigo Pacheco, né? É uma coisa impressionante. E aí, outras notícias aqui do Terra, lideranças cogitam chapa Lula e Alckmin para 2022. Ou seja, já afirma sem ter prova nenhuma. E aí o UOL, né, já começa. Uma chapa Lula-Alckmin? Sim, é possível. E esta é uma boa notícia da Folha. E outra da Veja, né? A Veja que adora o Lula, né? Novos amigos, o histórico de duros ataques entre Lula e Alckmin. Vocês vejam como um boato, que é uma mentira, da Mônica Bergamo, começa a gerar um monte de notícias que dizem que o negócio dão a entender que é a mais pura verdade. Ninguém nem mais questiona se realmente falaram isso. Todo mundo dá como certo que realmente alguém falou isso, o Lula falou isso, o Alckmin falou isso, alguém do PT, mas na verdade nem se sabem quem falou isso, se é verdade que alguém falou alguma coisa assim, né, de que o Lula e o Alckmin estão aí tentando formar uma chapa. Mas na faculdade de jornalismo a gente aprende que se você não tem a fonte direta, você tem que fazer minimamente dessa maneira, diz jornal, diz colunista, não sei o quê, ou o mais certo seria, ao invés de, por exemplo, o Lula e PT, PT e PSB costuram possível chapa, teria que ser Lula e Alckmin estariam fazendo um acordo, esse tipo de coisa, segundo o jornal, né? Agora, afirmando dessa forma... Segundo assessoria, segundo, né, jornal, segundo... Da onde ela tirou isso? Essa é a pergunta que o Vasco faz e que a gente tem que comentar, né, Paulo? Bom, pois é, o Felipe falou antes ali. Bom, primeiro, boa noite aí, companheiros, né? Vasco, Natália, Felipe. Boa noite, Paulo. Companheiro Gabriel aí da produção e os companheiros que estão acompanhando aí. Mas o Felipe falou um pouco antes ali, eu quero só reforçar, né? Relembrar também. Que o Alckmin, ele sabe-se lá, eu não lembro mais quantos vices eles já arranjaram para o Alckmin, ele já deve ser, sei lá, o 11º, sei lá. Teve muito vice aí que já anunciaram que seria vice do Lula. Vamos lembrar de alguns aqui, né? Acho que uma das primeiras ali seria a dona da Magazine Luiza, né? A Luiza Trajano. O pessoal deve lembrar, né? Teve ali numa semana que o pessoal anunciou ela como a possível vice do Lula, né? Aí, acho que um pouco antes dela ainda, não lembro, mais ou menos no mesmo período, o Rodrigo Maia também seria o vice do Lula, né? Quando ele estava ali em processo de rompimento com o DEM, ali, enfim, processo de isolamento, ele estaria, na verdade, já articulando a vice do Lula. E depois ele foi para o governo do Dória. Isso. Logo depois, Aí, esses tempos também, eu acho que foi ali por outubro, né, mês passado, foi, o Renan Calheiros estaria articulando, né, o Rodrigo Pacheco, né, para ser vice-presidente do Lula, né, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, né. Então, assim, eu não lembro,
Teve outros aí, o pessoal pode ajudar, o pessoal que está em casa também, se quiser mandar no chat ali, a gente relembra aqui, mas teve vários, né? Não foram só esses foi o que eu lembrei agora de cabeça, teve outros. Ou seja, o pessoal vive utilizando esses métodos que o Vasco e a Natália comentaram, ou seja, você solta uma matéria, né, afirmando alguma coisa, sem citar fonte, sem citar quem disse o quê, né? E aí, sobre uma suposta articulação do Lula, né, e sempre com algum direitista, né? A gente nunca vê uma notícia assim, Lula está articulando uma vice de um partido de esquerda, nunca é. Né? É sempre alguém da direita, né? E isso justamente por que eles fazem isso, né, companheiros? Para desmoralizar, para tentar desmoralizar, né, a candidatura do Lula como sendo uma candidatura de esquerda, para dizer assim, né, o PT não está na frente ampla com a direita, mas ele está articulando sim uma espécie de frente ampla com a direita. Então esse negócio de que não tem frente ampla, isso aí não é verdade, o PT também está na frente, sabe? É para tentar criar esse argumento, inclusive para jogar para a esquerda, tipo PSOL, assim, né, para eles ficarem tendo esses momentos de delírios tuiteiros, né, no Twitter, porque aí eles já começam a delirar, né, eles pegam essa matéria, essas fake news, e eles também utilizam isso como se fosse uma verdade, né. Eu vi hoje o companheiro Rui postou no Twitter dele um comentário, né, tentando responder o negócio do Boulos lá, e o cara atacando o PCO, dizendo que o PCO estaria na folha de pagamento do Haddad e que estaria articulando a chapa com o tucano, o Alckmin. Não, uma coisa totalmente delirante, né? Mas é isso. O objetivo dessa imprensa é essa, né? Mas a princípio é isso, não tem nada, não tem, que nem o Vasco e a Natália estavam falando, não tem nada de confirmação de nada, não tem nada de veracidade nisso, e ela serve só para criar ficar criando essas coisas, né, essas intrigas, aí, tentando criar uma intriga, né, mas eu acho que a própria militância, não sei o que vocês acham, mas a própria militância do PT, assim, eu não sei se eles embarcam mais nessa, ou não sei se eu, de repente, estou... Então, o que mais, né, pelo menos o que mais me chama a atenção aí dessa história dessa coisa plantada pela Mônica Bergamo, né, é que assim, eles falam tanto de fake news, tudo mais, e cara, olha como é escancarado isso, né? A colunista queridinha da esquerda, que é a Mônica Bergamo, ela é tão elogiada, assim, ela é elogiada como se ela fosse uma jornalista de esquerda na Folha de São Paulo, porque ela fala bastante do Boulos, tudo, né? Imparcial, tudo mais, profissionalíssima, né? E aí ela planta uma coisa dessas, assim, grotesca. Você lê a coluna dela, não cita ninguém, não fala da onde que saiu isso, quem seria, nem para falar, algum deputado que não quis se identificar, uma pessoa próxima ao presidente Lula, nada disso daí, né? Não fala nada, e aí ela solta isso daí, essa mentira, né? Porque não tem comprovação nenhuma, nada na matéria indica nada, então é uma mentira, né? E aí vem, isso daí é uma jogada totalmente casada e combinada, para os outros veículos de comunicação da direita repercutirem isso daí. Aí vem a Thaís Oyama publicando, repercutindo o IG, o Terra, o Metro, e aí depois, primeiro vem, todo mundo divulga essa notícia, e aí depois começa a repercutir, bom, o Lula chamou o Boulos, o Alckmin de vice, que ótima, você viu? Aí o UOL publicou uma outra matéria, né? Sim, é possível, e essa é uma notícia, uma boa notícia. Fala que é uma boa notícia. Nem fala que é uma notícia, já é uma boa notícia. E o mesmo UOL já fala, plano de Lula para ter Alckmin de vice passa por PSD e Pacheco. Meu, olha só que loucura
loucura, que viagem isso daí. O Lula não falou nada, o Alckmin não falou nada. Essa mulher aí, essa jornalista, pseudo-jornalista, mentirosa, que não tem nada de jornalista, Mônica Bergamo, fala uma mentira dessa e o pessoal já começa a falar. Nós daqui a pouco vão falar. E os aliens dizem que concordam com o Lula e se reuniram já com o Lula. E o Tutankhamon que veio lá do 2000 anos atrás, também já vai ser pago pelo Lula com dinheiro da Petrobras para fazer campanha pelo Lula, e já o pessoal começa a tirar um monte de mentira, velho. E tem uma... E aí depois vieram outras aqui, né? Se você for ver uma das últimas notícias sobre isso, é o seguinte: não é só que o Lula está acertando com o Alckmin. O Lula elogiou o Alckmin e disse que o Alckmin é o único tucano que gosta de pobre e, como você falou, o Lula critica já os setores radicais e diz que não concorda com eles. Puta, da onde que tiraram tudo isso daí? É mentira. A raiz de toda essa questão aí já é uma mentira. Ninguém falou nada do Alckmin ser vice do Lula e já começa a inventar um monte de coisa. Vejam como essa imprensa que diz, né, combater a fake news, é uma imprensa neutra, tudo mais. Vejam como funciona um esquema profissional de disseminação de fake news. Ela está dando uma aula para todos os bolsonaristas que acham que sabem disseminar fake news, de como que se dissemina fake news. Você fala uma coisa que ninguém disse nada, você fala, o Lula falou isso, o Lula falou... Aí depois começam a repercutir, todo mundo repercute, partindo do princípio que aquilo é uma verdade absoluta, e já começam de um veículo, vamos dizer, é uma fake news, mas é uma fake news, assim, de toda a rede de comunicação confiável que nós temos no país, né? São as principais fontes veiculando uma mentira. É isso que tem que ser alertado, né? Como é que uma Folha de São Paulo deixa uma pessoa escrever uma coluna assim, sem nenhuma fonte? Porque a Folha de São Paulo é que mandou ela fazer isso, né? Afinal, a Folha de São Paulo é um jornal aí que não é apenas um jornal, é uma empresa que tem ligações umbilicais aí com a Globo, com a Fiesp, com o PSDB e tudo mais, esses caras que querem saquear o Brasil. E né, como o Felipe e o Paulo falaram, um instrumento para boicotar, para sabotar a candidatura do Lula. Porque imagina o eleitorado petista, porra, o Lula vai agora se aliar ao Alckmin, nosso maior inimigo, nem vou votar nele, vou votar no Boulos. Aí já vai aparecer o Boulos ali, o Glauber Braga, sei lá, né? Ciro Gomes. Que não se aliam com o Alckmin, né? Mas eu vejo nas redes sociais um monte desses esquerdistas super radicais falando exatamente isso, né? Aí, ó, o Lula se alia com o Alckmin, vejam só, e agora? Cadê o seu Deus, PCO? Não é assim? Eles também, pois daí é uma mentira da Folha, agora todo mundo dá como se fosse uma verdade. Meu, que mentira, velho. Fala aí, Felipe. Vale a pena destacar uma coisa que é muito curiosa, é que existe uma censura total do Lula na imprensa. Uhum. Se você for ver, o Lula não aparece nunca, ele só aparece quando é para avacalhar ele com esse tipo de coisa. Verdade. Ninguém chama o Lula para uma entrevista, o Lula não comenta nenhum fato político na imprensa burguesa. Ele é como se ele não existisse, o Lula, né? E é óbvio que ele é o candidato mais popular para a próxima eleição, não tem como, né? Não existe desculpa para ter uma censura desse tipo do Lula, né? E, inclusive, o próprio Lula fala que ele é a pessoa mais censurada que tem, né, na imprensa, porque eles começam a atacar o Lula, porque ele fala que quer regular a mídia, né? E aí o Lula fala, eles falam que o Lula quer censurar a imprensa. Não, quem censura são eles, né? Eles censuram, mentem, enganam as pessoas, né? É uma podridão, assim, completa, né? E aí agora eles... você acha que uma pessoa igual essa Mônica Bergamo aí, ela deve ser muito bem paga, né, para fazer essa baixaria que ela faz, ela deve ganhar muito bem, né, com certeza. Você acha que essa mulher, ela não tem condições de entrar em contato com o Lula? Pois é. Falar, tipo, ligar lá, Lula, tô aqui o boato e tal, você tem como falar com a gente sobre isso? Não, você acha que eles fazem isso?
de jeito nenhum. Engraçado você lembrando, né? Você falando isso, quando a gente publicou a reportagem denunciando o Guilherme Boulos demonstrando ali a relação dele com o Valfrido Vardi e tudo mais, a gente procurou o Boulos, a gente ligou pro Boulos, a gente enviou mensagem de WhatsApp pro Boulos, a gente ligou pro Valfrido Vardi para ver o que eles tinham a falar sobre isso, para ouvir, né? Para ouvir eles desmentindo, o que eles têm a falar a respeito disso. E ninguém respondeu o PCO, ninguém atendeu a nossa ligação, nem nada. A gente deu um prazo até as 9 da noite, a gente ligou tipo 5 da tarde, falou, ó, tô te ligando, mandei mensagem e tudo, eu peço para responder até as 9 da noite, porque senão a gente vai colocar na matéria que tentamos contato com você, só que você não respondeu. Até parece que a Mônica Bergamo, ela ligando, ia precisar fazer tudo isso daí para falar com o Lula. A primeira ligação, ela tem Lula no WhatsApp, sei lá, tem uma Gleice e tudo, fala, ó, quero ouvir, é isso mesmo, tudo mais. O Lula falava, pô, não tem essa, né? Não é que ela nem conseguiu falar com o Lula e publicou desse jeito, ela nem tentou falar com o Lula nem nada, ela não falou com ninguém, na verdade. Quem falou foi ali o cara do Dória, chegou ali, o pessoal da Folha de São Paulo falou, ó, Mônica, publica isso daí, aí a gente sabe que ela não é inocente, mas digamos que ela fosse. Mas quem disse? Ela falou, não, nós estamos dizendo, publica isso daí, né? Mas ela não é, ela nem é inocente, esse pessoal aí que trabalha na Folha de São Paulo, que é colunista, que é repórter famoso aí, de inocente não tem nada, né? Dá pra gente escolher o lado, né? Ó, obrigado aqui a Maria Aquino, mídia mentirosa, o Alexandre Arcari, ele fala, os maiores veículos de comunicação publicando mentiras na cara dura, o jornalismo está condenado. Marino Blue, ao vivo, também com a gente aqui, valeu, Renata Diniz, Maria José Fernandes de Aquino, obrigado pelo seu comentário. Compa 29 também. Amanda Lima, conterrânea aí do Paulo. Gabriel Costa Silva, obrigado, companheiro, pelo seu comentário. Jonatas Garcia, dá uma boa noite aqui pra gente. Márcia Souza também. E o Igor Teodoro, obrigado aqui pelo super sticker do Sou Eu. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse caso de mentira escancarado aí da Folha de São Paulo e de toda a imprensa, né? Não é só da Folha de São Paulo. Toda a imprensa golpista agora publicou. Não, mas eu acho que uma coisa é muito interessante o comentário do Felipe, que falou que o Lula, ninguém fala do Lula na imprensa, só fala do Lula quando é coisa negativa, né? O Boulos, por exemplo, os caras chamam o Boulos para comentar futebol, chama o Haddad para falar de moda, chama, né? Agora o Lula, mano, para falar de política, para falar de candidatos presidenciais, ninguém... Quando foi a última vez que o Lula deu uma entrevista em algum veículo de comunicação da burguesia? Acho que esse ano ele não deu nenhuma entrevista, só nessas rádios pequenas aí, de interior. Agora, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, nada, né? Aí só fala do Lula quando essas coisas podres que eles inventam, né? Eu acho que é muito interessante isso que o Felipe lembrou, que, assim, precisa ser muito denunciado. Ninguém fala do Lula, só pra cagar na cabeça dele. Dá pra gente até defender o presidente Lula, porque, assim, não falam dele na mídia golpista, nossa, porque ele está no exterior, né? Fez agora uma turnê pela Europa, foi ovacionado, foi recebido por diversas autoridades onde ele passou e foi super bem recebido lá fora. Então, assim, aqui dentro fica essa nebulosidade, querendo abafar ele conseguindo aí espaços com podcasts, com a mídia alternativa, então, e aqui na mídia convencional, esse boicote. É isso. Obrigado aqui pelo ao vivo, pelo super sticker também. E a Renata Diniz fala que conhece o Felipe pelo Face, legal ver ele aqui no nosso programa. Felipe, companheiro jornalista aí, ajudando aqui a equipe. E a nossa produção toda feliz aqui, dançando na nossa frente. Vocês depois têm que ver os making off aqui do nosso programa. Todo felizão aqui, o Jones Gabriel. Ô Vasco. Paulo, rapidinho, aqui que nosso chat aqui, ele é de companheirismo, de camaradagem.
A Maria Aquino, ela bancou a inscrição de um companheiro na plenária. Está me perguntando aqui, está tudo certo com a inscrição do companheiro. Muito obrigada. Aqui todo mundo se ajuda e se divide na grande plenária que nós teremos. É isso aí. Essa plenária tem tudo para ser um marco histórico aí da luta política recente no Brasil. Né? Mas só rapidinho sobre isso ainda, né? Lembrar que toda a campanha difamatória contra o PT, né, ela se baseou em fake news, né? Ela se baseou em notícias falsas. Isso que a gente que o Vasco e os companheiros aí reforçaram, né, e demonstraram aqui sobre a falta de evidências, completa falta de evidências sobre essa notícia do Alckmin. Isso aí ela foi regra na cobertura da imprensa com relação a toda a questão da Lava Jato, né? Tipo assim, fulano ouviu falar que Lula tinha conversado com o porteiro do, sei lá, do triplex da Conchinchina, e aí virava notícia. Lula é dono do triplex. Você não tinha... Esse é o modus operandi da imprensa golpista brasileira, que tem a cara de pau de acusar o Bolsonaro como um propagador de fake news, e de fato ele é, mas vamos combinar, a maior propagadora de fake news do país não é essa máquina do Bolsonaro, é a imprensa golpista, né? Folha de São Paulo, é Globo, é Record. Agora, recentemente a Record lançou já uma notícia aí de que o Lula teria recebido financiamento das Farc, né? Baseado numa futura delação daquele general chavista que traiu o chavismo, enfim, e foi preso na Espanha e agora está para ser extraditado para os Estados Unidos numa espécie de operação Lava Jato internacional, né? Ele provavelmente vai fazer algumas declarações aí, e a gente já pode ter certeza. Essas declarações, baseadas somente na palavra desse general traidor aí, elas vão virar verdade. Uhum. Eles vão noticiar na imprensa como uma verdade indiscutível. Então o cara vai falar, o Lula recebeu dinheiro das Farc. No outro dia tá lá na Folha de São Paulo, Lula recebe dinheiro das Farc. Não pensa que eles vão... não vamos aqui pensar que eles vão aí investigar a veracidade da notícia. Vai ser assim. Foi assim já na Lava Jato, em todo esse processo aí, e vai ser assim. E ano que vem vai ser assim também, nas eleições. Então é preciso que a gente denuncie, que a gente fique atento aí. Não, isso mesmo. É um tipo de lavajatismo, né, do jornalismo. Uhum. É Sim. bem isso mesmo. Não, imagina, a gente tá vendo a imprensa, assim, bater no Bolsonaro bastante, né, nesse ano aqui, tudo, nos últimos tempos. Mas olha, comparado com o que vai ser com o Lula no ano que vem, o Bolsonaro vai parecer um mocinho na cobertura que a imprensa está fazendo dele. Porque já começou, né? E esse caso aí do venezuelano, né, que pegaram ele lá em Cabo Verde, ele é um diplomata. O Cabo Verde extraditou ele para os Estados Unidos para fazer tortura psicológica do cara e falar para o cara falar um monte de mentiras sobre o Nicolás Maduro, e aí vai saber, né? Porque os interesses do imperialismo é impedir, além de derrubar o Maduro do governo da Venezuela, derrubar os governos nacionalistas, é impedir que os governos nacionalistas e que a esquerda de verdade volte ao poder. E ano que vem a principal eleição que vai ter na América Latina é a do Brasil. Né? Logicamente que os Estados Unidos, o imperialismo, vai utilizar todo o seu poder para impedir o Lula. E essa questão aí a Record, né? A Record começou a fazer reportagens, né, no Domingo Espetacular, falando do Alex Saab, que é esse empresário colombiano, né, que tem dupla nacionalidade, venezuelano também, e é diplomata, né, que agora ele vai falar, e a Record, assim, relacionou de uma maneira totalmente criminosa também
Ele com o Foro de São Paulo, com a esquerda latino-americana, entre eles o Lula, né? A Record deu o jeito ali de colocar o Lula no meio. Agora o pessoal pode pensar, mas a Record é abertamente bolsonarista, é financiada pelo Bolsonaro e tudo mais. Ó, duas coisas. O Centrão, ele é assim... Eu ia falar uma palavra aqui quase... Bom, vou falar. O Centrão é um... para eu ser delicado e educado como o Rui Costa da Pimenta, o Centrão, o Congresso Nacional, é um local onde só tem meretrizes políticas. Vejam só como a classe da pessoa, né? Meretrizes Se a gente muda, políticas. a gente tem orientação, a gente tem programa. Então, e a imprensa é a mesma coisa, meu. O cara recebe ali, de quem ele receber, ele se prostitui, né? A imprensa, a gente conhece a Isto É, né? Isto É tem o apelido de Quanto É. Porque cada semana ela publica, numa semana ela publica uma capa falando que o Dória é bandido. Na semana seguinte falando que o Dória é herói. Aí na outra semana fala que o Bolsonaro é o pior presidente do mundo e depois fala que o Lula é ladrão e não sei o quê, e aí depois fala que o Bolsonaro é melhor que o Lula. Então, cada semana, dependendo de quem que paga, é uma coisa diferente, né? Então, a Record é bolsonarista, ela é bolsonarista porque ela recebe dinheiro do Bolsonaro, né? Que nem o Centrão. O Centrão é democrata, é democrata, mas votaram junto com o Bolsonaro agora, na PEC dos precatórios, né? Foram comprados pelo Bolsonaro. Por que os veículos de comunicação da burguesia não serão comprados também pelo Bolsonaro? E além disso, mesmo não sendo comprados, eles não querem o Lula de jeito nenhum, né? Eles não vão tentar eleger o Dória ali, a terceira via, mas o principal inimigo não é o Bolsonaro, é o Lula, né? A campanha eleitoral na imprensa, né, nos veículos de propaganda, que é a imprensa, né, não é jornalismo, é propaganda política, vai ser basicamente uma única narrativa que o pessoal fala. Olha aí, a produção, a nossa produção, ela é muito... Pô, que sacanagem. maldosa, hein, mano? Nossa, Paulo. Tá no DCO, ó. Paulo, Vejam tá no DCO, uma imprensa aí Isso combativa daí e verdadeira. Foi o que, Essa dá pra confiar, Fontes fidedignas. Só pro nosso público não pensar que isso daí é uma brincadeira, isso daí a gente não publicou essa notícia, a gente não é a Folha de São Paulo, a gente não é a Mônica Bergamo, né, para publicar uma coisa dessas, é só brincadeira, não tá no DCO essa matéria. Ó, gente, ficou boa. Obrigado aqui pelo pessoal aqui então que comentou com a gente, a Vera Araújo também. A gente vai encerrar o nosso programa. Exatamente, mas vamos falar aqui. A gente vai ter que encerrar o nosso programa. O Isaías está aqui já. Últimos momentos para se inscrever na plenária do PCO, que vai acontecer 6 e 7 aqui em São Paulo, no Clube Homes, na Avenida Paulista. Então, vocês se inscrevam, últimas vagas, foi um sucesso, a gente já está com 99% de confirmação de lotação, o Brasil inteiro vindo para cá. E vocês se inscrevem pelo telefone 11 997 41 0436 ou dco.org.br/plenária-nacional. E venham, já saiu o nosso manifesto, o companheiro Antônio Carlos deu pra gente, tá lindo, mais de 200 assinaturas apoiando. Ó, inclusive, a gente vai pra plenária saindo deste programa, porque o Isaías tá aqui fazendo o gesto de cortar minha cabeça, porque a gente enrolando aqui, fazendo essa enrolação para terminar o programa, a gente tá impedindo o pessoal de desmontar o palco para levar lá pra plenária. Eles vão levar a minha cadeira comigo pra plenária, eu vou aparecer assim amanhã lá, porque eles pegaram hoje e, tipo... O caminhão tá lá fora. O Jânio Gabriel, que é a nossa produção, inclusive é ele que vai fazer isso. Produção, o cara faz tudo. Você tem que ver o garoto como que é. Ele é pequenininho. O tamanho dele também permite isso, né? Bom, o Isaías já sentou, chamou o Juliano aqui pra dar uma força, né? O que já dá uma certa intimidada, né?
Então é melhor a gente encerrar aqui o Não Vamos lá. Compre Jornais, mandando um grande abraço aí para o Felipe Cifarelli. Seja muito bem-vindo aqui. Esperamos aí que a gente possa fazer muitos e muitos programas juntos. Felipe, muito obrigado. Um abraço para você e um abraço também para o Paulo Amaro, pessoal. Abraço, Um abraço. Paulo. Prazer foi todo meu. Com certeza estaremos juntos de novo. Valeu, Fê. Valeu, pessoal. Obrigado ao Valeu, nosso público gente. aqui. Obrigada. Valeu. Tchau.